Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 1. Vamos dar continuidade ao que nós temos compartilhado com a igreja. Primeira carta de João, capítulo 1, dos versos 5 ao verso 10. Nós já lemos, já compartilhamos sobre a introdução dessa carta, já falamos sobre o capítulo 1, versos 1 a 4, e hoje vamos dar sequência dos versos 5 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, nós vimos o propósito da carta de 1 João, que João estava combatendo as mentiras dos gnósticos, dos hereges, dos falsos profetas, que diziam que Jesus não veio num corpo humano, que Jesus só parecia humano, e que o corpo é mau, a matéria é má, e Jesus, Deus sendo bom, não podia vir num corpo de carne que é mau. E, dentre outras consequências, eles diziam, pode viver em pecado do jeito que vocês quiserem, porque o que vocês fazem com o corpo não tem problema, porque o corpo não presta. Eles diziam, então o que você fizer com o corpo não vai atingir a sua alma, não vai atingir a sua comunhão com Deus. Então eles estimulavam o povo a viver no pecado, porque para eles isso não era pecado. Então, com esse pano de fundo, nós entendemos por que João combate tanto falando de Jesus, do sangue de Jesus, da pessoa de Jesus, que ele era o Filho de Deus, falamos que ele é pré-existente, ele é eterno. Ele não só aparecia humano, ele de fato se encarnou num corpo humano. Então, João está combatendo isso o tempo inteiro. Quando nós lemos essa primeira carta de João, nós temos que ter isso em mente. E João está falando que ele e os apóstolos, eles viram a Jesus, eles tocaram, eles ouviram. Isso comprova o testemunho dele, a autoridade dele, como apóstolo, de que Jesus era realmente Filho de Deus encarnado. Nós vamos ver hoje, nesse estudo, se Deus permitir, quem é Deus. Não, logicamente, de forma a esgotar isso, porque não tem como, mas de acordo com o que João nos apresenta aqui, a visão de João, quem é Deus? Nós vamos falar os obstáculos para a comunhão com Deus, o que impede um cristão de ter comunhão com Deus, e nós vamos falar dos requisitos bíblicos para a verdadeira comunhão. Primeiro nós vamos falar dos obstáculos, o que impede, o que nos impede de manter comunhão com Deus, e depois nós vamos tentar mostrar na própria palavra de Deus como que nós podemos desfrutar de comunhão com Deus. E, por fim, algumas conclusões práticas, se Deus assim nos permitir. João começa falando no verso 5, meus irmãos. Ele diz assim, Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Até aqui, por enquanto. Primeiro, João repete o que ele já vinha falado. Ele está colocando, essa mensagem não é uma coisa minha, não é uma coisa dos apóstolos, nós não inventamos isso para vocês. É isso que o João está dizendo. O que vocês estão ouvindo dos hereges são invenções da mente deles, mas o que nós estamos falando veio da parte de Deus. E ele está dando autoridade à própria palavra de Deus. Por isso que ele tem repetido aqui, a mensagem que da parte dele temos ouvido e nós apenas anunciamos. Não é a nossa mensagem, não é o que nós pensamos, não é o que nós achamos que deve ser. É o que Deus mesmo diz que deve ser. João já tinha falado isso nos versos anteriores. Então, com isso, nós aprendemos que tudo na nossa vida tem que começar com Deus, com o que Deus mesmo disse, com o que Deus mesmo prescreveu para nós. Nós temos que buscar sempre na fonte direta, que é a palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que Deus disse a respeito da nossa pureza, da nossa vida como cristãos, da nossa vida como casal, como família. O que Deus quer nos ensinar? Qual é a palavra de Deus? Qual é a vontade de Deus? Nós temos que buscar isso no próprio Deus, na sua palavra, endireitar a nossa vida a partir daí.
Então, não é invenção dele, não são regras. João não está falando de regras, de usos e costumes, de alguma forma exterior de viver. O João está falando do Evangelho, daquilo que Deus mesmo disse. Nós vamos ver que não está ligado a coisas exteriores. Ele chega no nosso exterior, mas como resultado de um coração que foi ganho por Cristo. Essa que é a mensagem da palavra. Então, como sendo a mensagem do próprio Cristo, meus irmãos, do próprio Deus, ela não está sujeita a mudanças. Talvez se fosse da parte de João como pessoa sem o Espírito de Deus, fosse, mas isso foi o que João entendeu naquela época. Não, isso é a palavra de Deus, a mensagem que dele ouvimos. Deus é imutável, é ou não é? Sim, então a palavra de Deus também é imutável. Por isso que o que está prescrito aqui serviu para aqueles irmãos daquele primeiro século e serve para nós até hoje. Porque Deus não muda. Então isso aqui não são princípios ultrapassados, isso aqui é mais real do que a notícia que nós lemos hoje. É mais atual do que tudo que nós vamos ler. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus com isso. Isso é a vontade de Deus. Foi Deus que falou. Eles apenas transmitiram. Isso ele está falando, e vos anunciamos é essa. Qual que é a mensagem que ele já tinha dito, que eles tinham ouvido, que tinham visto, e agora ele fala que Deus é luz. Parece uma expressão assim meio vaga, né? Deus é luz. O que significa Deus é luz? Ele é uma energia, ele é alguma coisa boa, alguma coisa positiva. O que João estava querendo dizer com isso? Deus é luz. Porque nós vemos em outras passagens, no próprio Evangelho de João e na carta de João, nessa primeira carta, outras definições bem curtas que João diz, que Deus também é Espírito, Deus é amor. E as pessoas confundem, elas pegam essas expressões, por exemplo, Deus é amor, e a partir daí inventam uma grande heresia. Se Deus é amor, ele permite tudo, não precisa ter pecado, não precisa ter confissão de pecado. É esse o evangelho que muitas pessoas, falso evangelho que muitas pessoas têm pregado. E aqui João está falando, Deus é luz. E a prova de que isso é uma realidade, ele está falando do caráter santo de Deus, da pureza de Deus, de que nele não há treva nenhuma, de que não há pecado em Deus, de que não há nem sombra de variação, que Deus é perfeito, ele é santo. E como Deus sendo santo, nós vamos ver que não pode haver pecado nele, não pode haver nem sombra de dúvida a respeito do caráter dele. Ninguém pode contestar o caráter santo de Deus. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. E Jesus, que é o próprio Deus encarnado, diz também que eu sou a luz do mundo. Nós vamos ver em João lá, ele fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então nós vemos que há uma separação abismal entre luz e trevas, não há como nós tentarmos unir essas coisas. Então aqui fala de que Deus é luz. João começa declarando que Deus é luz porque ele vai falar de um princípio de santidade, coisa essa que os hereges estavam negando. Olha, Deus não é santo assim, então você também não precisa ser santo. Seu corpo você pode viver em pecado. Por que João não começou falando na carta dele de que Deus é amor? Nós entendemos que ele fala logo de cara que Deus é luz para jogar santidade sobre a vida do povo que estava vivendo de forma imoral, amoral, no pecado e dizendo que estava tudo bem. Que o corpo não tem problema com o que você faz de Deus, então fala assim, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E nós vamos ver que isso traz consequências para a minha vida e para a sua vida. O fato de Deus é luz não é apenas para nós admirarmos que Deus é luz, para nós concordarmos que Deus é luz, mas para que isso seja um reflexo na minha e na sua vida. Deus não é uma luz em meio a outras. Deus não é um portador da luz. Ele próprio é a luz do mundo. Não é que Deus tem uma luz para nós. Não é que Deus ele não é luz, não é santidade, mas ele próprio, todos os atributos de Deus se resumem na própria pessoa dele, que é muito mais do que tudo isso. Deus mesmo é a luz. João 8,12, lá no Evangelho de João, que nós vimos que é o mesmo autor, João falou, Jesus falando, eu sou a luz do mundo. Já citei, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Depois, lá no Evangelho de João, capítulo 9, verso 5, só estou citando, Jesus falando, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Só nessa primeira carta de João, 5 capítulos, meus irmãos, nós vemos 6 vezes a expressão luz acontecendo. Se os irmãos quiserem anotar, 1 João 5, versos 5 e 7, 1 João
2, 8, 9 e 10. 5 passagens que falam de que Deus é luz. E um irmão, um teólogo, D.A. Carson, ele diz que dizer que Deus é luz é chamar a atenção para a sua retidão, para a sua pureza e para a sua justiça. Não é apenas uma coisa para nós avaliarmos, acharmos bonito, mas fala da justiça correta, perfeita de Deus, do caráter santo de Deus. Por quê? Porque o povo estava sendo assediado por uma mentira, de que vocês podem viver nas trevas, de que vocês podem dizer uma coisa de Deus e podem viver outra coisa. Por isso que nós vamos ver aqui tantos esses condicionais, se falarmos, se dissermos, se isso. Ou seja, nessa passagem aqui é um teste moral de pureza para todos nós. Não adianta você e eu falarmos frases teologicamente corretinhas se a nossa vida está torta. Não basta eu e você termos definições corretas sobre Deus, sobre a teologia, sobre a Bíblia, se nós estamos andando nas trevas. Não adianta aquele povo falar uma coisa se eles estavam querendo dar ouvido para o que os hereges estavam falando, de que você pode viver do jeito que você quiser. João está falando, entre o que você fala e o que você vive, para Deus conta o que você vive. E se você vive certo, você vai falar certo. Mas nem sempre o que fala certo vive certo. Porque você pode ter decorado, você pode estar falando da boca para fora, intelectualmente, coisas que você aprendeu, mas o seu coração está nas trevas ainda. Está se deleitando, se deliciando no pecado. Mas você tem um discurso bonito. Deus é luz, que importante, se cita versículos, cita isso, coisas que os religiosos também fazem. Então João está fazendo um teste. Será que está de acordo com o que nós falamos, com o que o nosso coração também crê? Então João está falando que Deus é totalmente puro. E olha só aqui que abram lá em Efésios 5:8, meus irmãos. Só para nós já vermos de imediato o reflexo de como aqui Paulo falando aos Efésios é o mesmo princípio que João combate aqui. Diz assim a palavra de Deus lá em Efésios 5:8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha o contraste que Paulo está fazendo, como João também faz, luz e trevas. Ele fala assim, vocês antes eram trevas, ou seja, vocês andavam no pecado, vocês não tinham a graça de Deus, a luz de Deus, vocês estavam mortos para a verdade espiritual, vocês estavam nas trevas. Mas agora Deus Deus alcançou a vida de vocês, então vocês não estão mais nas trevas, no sentido de ser dominado pelo pecado, de ter o pecado como um modo de vida, de não se importar se está pecando ou não. O importante é vir na reunião, o importante é curtir alguma coisa, ouvir uma mensagem. Não. Vocês estavam nas trevas, mas agora Paulo aqui falando, porém agora sois luz. Não porque nós conseguimos nos transformar em filhos da luz, mas porque Deus nos transformou. E está falando, agora sois filhos da luz. Então, Paulo aqui fala, tudo bem, isso é uma verdade. Qual que é agora o lado prático dessa realidade? Andai como filhos da luz. E João vai usar essa expressão, andai, várias vezes, no sentido de uma prática de vida, de um viver. Andar é no sentido de você ter uma prática de vida. Por isso que João vai falar ali em 2,6, aquele que diz que estar nele deve andar como ele andou. Deve viver como discípulo dele, como um seguidor dele, deve ter as mesmas práticas que ele teve e que ele ensinou para nós. Por isso que é esse andar que nós vemos que Paulo está combatendo o que João também está ensinando aqui. Aquele que é um regenerado deve viver como um filho de Deus em santificação. Isso que significa você crer que Deus é luz. E nele não há trevas nenhuma. Você não consegue esconder nada de Deus. Nós não conseguimos esconder nada de Deus. Deus é luz. Imagine você debaixo da luz do sol do meio-dia, num lugar descoberto, você consegue esconder alguma coisa ali? Um objeto, se não tiver nada? Quanto mais a luz de Deus, meus irmãos. O que é o sol perto da claridade, da pureza de Deus? Então, João está falando, Deus é luz, não tem como nós escondermos, não tem como nós tentarmos conciliar pecado com a santidade de Deus, com a pureza de Deus. Isso é muito sério, é o primeiro teste moral que João faz aqui na carta. Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
João faz bastante contraste: luz e trevas, verdade e falsidade, amor e ódio, certo e errado, vida e morte, fé e descrença. João gosta de trabalhar com esses contrastes, e o primeiro deles é esse: se Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Se nós somos filhos da luz, nós não podemos ter a prática de andar nas trevas. É isso que a palavra de Deus já começa nos ensinando. Nós temos que odiar o pecado. Nós temos que odiar aquilo que Deus odeia, que é a mentira, que é as trevas, que é a prática do pecado. É claro que nós não conseguimos, João vai falar isso para nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que nós conseguimos ter uma vida certinha, moralmente perfeita. Mas todo cristão que for regenerado, que tem a Deus como luz, que é um filho da luz, que é um filho que crê em Deus como santo e que quer andar como ele andou, não pode se deliciar no pecado. Ainda que peque, ainda que nós pequemos, e João vai começar a trabalhar isso no próprio capítulo 2, filhinhos, temos um advogado junto ao Pai. Se nós pecarmos, se isso acontecer, não é assim, pode pecar que você tem um advogado, pode fazer isso que você está tranquilo, se isso acontecer na sua vida, se apesar de toda a sua luta contra isso, isso acontecer, não é o fim. Confesse os pecados e receba o perdão de Deus. Desfrute do perdão de Deus. Então é isso que João começa a nos falar. Ele primeiro diz que Deus é luz e fala da santidade de Deus. Salmo 27, 1 também fala isso. Olha o que diz o Salmo 27, 1. Eu vou esperar um pouquinho mais, que a outra vez teve gente que falou: você abriu o texto, ele é muito rápido. Porque a gente sempre fica atento com o barulho das folhas. Hoje as pessoas abrem no celular, você não escuta, né? 27, 1. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Desde o Velho Testamento nós vemos essa expressão: o Senhor é a minha luz. E nós podemos crer então que Deus, que o João está falando que primeiro da pureza moral de Deus. Deus é puro, ele é separado do pecado, não há sombra de variação. Nós cantamos isso no texto de 1 Timóteo 6, 16. Tiago 1, 13 a 17 também fala isso. 2 Timóteo 2, 13. Fala isso aí, que fala da santidade absoluta de Deus. E também fala, fala do caráter moral de Deus perfeito, fala do julgamento que essa luz traz sobre as trevas. Porque quando nós falamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas, e disso que ele odeia as trevas, e que se nós estivermos vivendo nas trevas, nós seremos julgados por isso. Nós teremos consequências disso. Não é possível nós dizermos que Deus é luz e ao mesmo tempo não estarmos preocupados se nós estamos andando em santidade. Nossas vidas ficam totalmente expostas diante da santidade de Deus. Salmo 90, verso 8. Eu gostaria de ler esses textos. Salmo 90, verso 8. Olha assim que diz a palavra de Deus: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Ou seja, não há como ocultar nada de Deus. O Salmo 139 é um compêndio, é uma concentração dessa verdade. E Hebreus 4,13 também fala que a nossa vida está aberta diante de Deus. Por isso que fala da santidade de Deus e ao mesmo tempo do julgamento de Deus. Não tem como nós escondermos nada diante desse Deus que é luz, que é santo. Se nós não cremos e se nós não estamos querendo crer nessa verdade, o nosso relacionamento com Deus já é falso, irmãos. Se para nós o fato de Deus ser luz não implica em santidade na minha vida, o meu relacionamento com Deus já é um relacionamento falso. Eu estou querendo dizer, Deus é luz, tudo bem, mas isso não tem a ver com a minha vida. É o que os hereges estavam ensinando. Deus é uma coisa, você pode viver outra, e mesmo assim está tudo bem entre você e Deus. Isso tem que nos trazer um temor santo. Diz que se Deus é perfeito, Deus é puro, e de que isso fala de julgamento, que não tem como esconder nada debaixo da luz de Deus, a pergunta que eu devo fazer para mim e os irmãos, cada um fazer, é falar: como que eu estou vivendo de acordo com essa verdade? Eu apenas creio como os demônios creem, sabe que é uma verdade, mas não confessa a Cristo, que nem Tiago lá fala: crês que Deus é um só, até os demônios creem. Ou essa fé tem me levado a uma prática, a um confessar, falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida e que eu ainda que eu creio nisso de coração, que isso traga reflexo e santidade na minha vida, em tudo que eu fizer. Então agora nós vamos ver, meus irmãos,
a partir do verso 6, eu queria ver ali, do verso 6 ao verso 10, está ali as condições, os obstáculos e as condições para nós mantermos comunhão com esse Deus. É sempre começar assim, eu mantenho comunhão com Deus e com os irmãos a partir de qual critério? A partir desse critério, de que Deus é luz, e de que Ele é santo, e de que eu devo ter uma vida santa, e de que eu devo me relacionar com os irmãos de forma santa. Não é uma forma de comunhão que eu quero, que eu acho que é de acordo com esse padrão de Deus. Deus é luz, Deus é puro, Deus é perfeito. A partir daí, o que me atrapalha nessa comunhão com Deus e o que me atrapalha na minha comunhão com a igreja, com os irmãos? É o que nós vamos tentar ver isso aqui. Então, eu já falei para os irmãos, observe no verso 6. Olha essas condicionais. Verso 6, se dissermos que mantemos comunhão. Verso 7, se porém andarmos na luz. Verso 8, se dissermos que não temos pecado. Verso 9, se confessarmos os nossos pecados. Verso 10, se dissermos que não temos pecado. Veja, João está falando assim, não apenas basta você falar. Ele vai colocar ali o lado prático. Não adianta você falar. Como que está a sua vida? E nós vemos que a questão de falar bonito e viver mal, Isaías capítulo 29, já 13 o profeta declara, Deus falando, visto que esse povo se aproxima de mim com louvor, com lábios, mas o coração dele está distante de mim. Eles louvam de forma rotineira, de forma no piloto automático, ele fala de forma que maquinalmente aprendeu. Eles falam coisas bonitas, querem cantar coisas bonitas, mas o coração deles está longe. Ninguém combateu mais a religiosidade do que a palavra de Deus. Nenhum outro homem combateu mais a própria religiosidade no sentido de você ter uma casca de religião, mas um coração distante do que a própria palavra de Deus, do que o próprio Jesus. A Bíblia combate veementemente essa religiosidade que a nossa natureza humana quer viver. O importante é como eu vivo lá na igreja, o importante é como eu faço isso, não me julgue pelo meu coração, os meus pensamentos são livres, a minha forma de trabalhar pode ser de um jeito, a minha forma de negociar pode ser outra, e mesmo assim eu amo a Deus. Quem é você para falar de mim? Quem sou eu para falar de você? E nós vamos ter um cristianismo de acordo com o meu critério. Quando a Bíblia diz, não, se nós dissermos que amamos a Deus, nós temos que dar frutos disso. Então, aqui o primeiro obstáculo para a comunhão, João coloca no verso 6. Ele diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, o que vai acontecer? Nós estamos mentindo. Não é que nós estamos assim um pouco enganados, não é que não é o ideal, é que nós estamos mentindo. E ele diz, e não praticamos a verdade. Não tem conversa, irmãos, não tem saída. Não adianta você e eu tentarmos defender essa mentira. Mas será que não? Se nós falamos que nós temos comunhão com Deus, se nós cantamos, se nós dizemos, não, eu conheço a Deus, eu temo a Deus, mas nós estamos andando na mentira, se o pecado é a nossa forma de vida, se o pecado não nos incomoda, se você pode continuar pecando e vindo aqui, frequentando a reunião e tendo uma vida com Deus sem problema nenhum, sem arrependimento, sem a tristeza pelo pecado, você está mentindo. Eu estou mentindo e nós estamos andando aonde? Nas trevas. E nós não praticamos a verdade. Não adianta pegar pelas nossas práticas exteriores. Mas eu vou na reunião todo domingo. Mas eu já batizei, mas eu sou tradicional na igreja, minha família era de tal. Irmãos, não conta isso. Você pode falar o que você quiser, eu posso falar o que eu quiser. Se eu estou andando nas trevas, eu estou mentindo, eu não estou praticando a verdade. João é muito incisivo, muito prático, muito direto. João já havia falado que o propósito dele era que os leitores desfrutassem de comunhão. No verso 3 nós vimos isso. Mas há requisitos para essa comunhão. Não basta eu apenas querer ter comunhão com Deus. Não basta apenas o desejo meu e seu de termos comunhão. É preciso nós observarmos o que a palavra de Deus diz. Eu tenho um desejo tão grande de ter comunhão com Deus, mas como que nós estamos... Qual é o nosso critério? Salmo 128 diz assim, bem-aventurado o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu posso falar que eu temo a Deus, mas se eu não estou andando nos caminhos de Deus, é um falso temor. Se a minha vida não tem sido marcada por uma obediência, por arrependimento, pela luta pela santidade,
eu não temo a Deus, embora eu possa morrer falando que eu temo a Deus, mas a minha vida vai comprovar o contrário. Então, o desejo de ter comunhão com Deus apenas não resolve, meus irmãos. Eu sei que nós temos, todo mundo aqui, talvez, nós poderemos assinar. Quem tem desejo de ter comunhão com Deus? Talvez todos nós aqui tenhamos. Mas qual é o critério que você tem tido para ter comunhão com Deus? Você tem lutado contra o pecado, você tem buscado a santidade, você tem olhado para a palavra de Deus e falado assim, qual que é o critério? Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não consigo atingir esse critério. Mas o Senhor me transformou e o Espírito Santo habita em mim. Então eu posso, dependendo do Espírito Santo, desfrutar disso daqui. O primeiro obstáculo, então, é andar nas trevas, meus irmãos. O pecado cria uma separação na nossa comunhão. Mesmo nós que já nascemos de novo, mesmo se você ainda não nasceu de novo, o pecado não há prática religiosa na sua vida que vai fazer você ter comunhão com Deus enquanto Deus não te der um arrependimento verdadeiro. Não há prática. Não adianta mudar de igreja, não adianta fazer nada. Nós precisamos passar pelo novo nascimento e pelo arrependimento, que é fruto da bondade de Deus. E mesmo nós que já fomos alcançados pela mesma graça, se nós ainda não estamos tendo uma prática de lutar, de arrependimento, nós estamos nos enganando. Nós estamos nos enganando. Então, o contraste com a luz é isso. Andar nas trevas significa viver no erro, não significa pecar. Porque João vai falar aqui, se nós pecarmos, o fato de nós pecarmos esporadicamente, uma vez ou outra, mesmo lutando para que isso não aconteça, não é dizer que eu estou vivendo nas trevas. Viver nas trevas é continuar na prática do erro. E tão logo nós pecarmos, que o Espírito Santo nos incomoda, nós temos que nos arrepender. Pela graça de Deus. Tudo Romanos 2,4 fala que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Mas nós temos que clamar, Senhor, tem misericórdia de mim. Usa da tua bondade para não me deixar curtir o pecado. Para me fazer odiar o pecado e fugir desse caminho. Não andar nas trevas. Esse é o primeiro requisito para nós desfrutarmos de comunhão com Deus. O erro que João está denunciando aqui é o de rejeitar a própria luz. Eu vivo no pecado porque para mim Deus não é santo, porque Deus não se importa, porque Deus não vai julgar. As pessoas vivem ignorantes. As pessoas falam hoje assim, só Deus pode me julgar. E isso nos deveria assustar, meus irmãos, porque é Ele mesmo que vai nos julgar. Julgar com justiça. Então, se nós estamos vivendo de qualquer maneira no erro, costumeiramente no erro, e tendo práticas religiosas, nós estamos mentindo. Para quem? Para Deus? Claro que não. Não tem como mentir para Deus. Nós estamos mentindo para nós mesmos. Nós estamos acreditando numa mentira. É a pior coisa é você acreditar numa coisa que você não é. Você está vivendo uma mentira, a verdade não habita em nós e você está acreditando. Você continua no caminho religioso, mas está vivendo uma mentira. Isso é muito triste, isso é deprimente, meus irmãos, se nós estamos vivendo assim. Se nós estamos falando que temos comunhão com Ele, mas estamos amando as trevas, o pecado. O segundo obstáculo para a comunhão está no verso 8. Pulamos o 7 e vamos para o 8. O segundo obstáculo para a comunhão diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então lá está falando, se nós dissemos que mantemos comunhão, andamos nas trevas. Primeiro obstáculo. O segundo, se nós dissermos que não temos pecado algum, será que é possível hoje alguém falar, não tem pecado nenhum? É, meus irmãos. Uma vez, no canal que eu tenho lá no PCA, uma vez o irmão me falou assim, irmão, você está falando de Romanos, de pecado aí, mas nós que nascemos de novo, nós não pecamos mais. Eu falei, como assim, meus irmãos? O que a Bíblia está falando sobre nós? Qual que é a base de Deus relacional conosco ainda? Não, mas a gente não peca mais. Eu pecava antes de nascer de novo, depois a gente não peca mais. Como assim não peca mais? E a luta que Paulo fala de pecado, e a Bíblia toda apontando para nós confessarmos os pecados, se eu não peco. E o evangelho que está sendo pregado hoje, que não prega arrependimento, não prega confissão de pecado, venha do jeito que você está e continue do jeito que você estava. Não fala de pecado, não fala de arrependimento, não fala de depravação do coração. Será que é possível hoje, de forma... Talvez ninguém vai falar assim, eu não tenho pecado, mas a prática tem revelado isso.
Pessoas ensinando que você é muito bom, você é uma pessoa excelente, você só precisa vir para a igreja. Se você tem um coração muito bom, você não é. Esse negócio de você é pecador, isso é coisa que vai te ofender, coisa que vai deixar você para baixo. Mas é claro, meus irmãos, o evangelho primeiro, o remédio primeiro ele é amargo, para depois ele se tornar doce. Primeiro ele mostra a nossa realidade do nosso coração. Paulo faz isso nos 3 primeiros capítulos de Romanos. Olha o retrato ali da humanidade, depois fala como que Deus faz. Não adianta você falar do evangelho para alguém se você fala que ele já é bom. Por que ele vai querer alguma coisa se ele já é bom? Falemos, então a Bíblia diz, se eu digo que não tem pecado, ou seja, se eu não tenho pecado em mim, eu não tenho pecado. O que está falando? Eu estou me enganando, nunca enganando a Deus, posso até enganar alguém, a outras pessoas, nunca a Deus, mas eu estou vivendo o engano e a verdade não está em nós. Porque a verdade de Deus diz que nós temos pecado, nós pecamos em Adão. O pecado de Adão é o nosso pecado. Adão era o nosso pai federal. Se você está em dúvida, leia Romanos 5, de 12 a 21. Só tem 2 espécies, ou nós estamos em Adão ou nós estamos em Cristo. Ou nós estamos ainda debaixo da maldição do pecado de Adão original, ou nós estamos debaixo da vida de Cristo. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios, nós somos feitos novas criaturas e nós estamos em Cristo, não mais em Adão. Então, não tem como alguém negar, e a pessoa pode até falar que não tem pecado, mas as evidências da vida dela mostram. Sabe qual que é a primeira evidência de que todos pecaram? É a morte. Todos nós envelhecemos, adoecemos e morremos. Fisicamente, e fora da morte espiritual, que nós nascemos separados de Deus. Então, ter pecado aqui é mais do que cometer pecados. Nós cometemos pecados porque nós somos pecadores. Nós nascemos em pecado. Nós herdamos o pecado de Adão. Não é que se nós morássemos num lugar bonitinho, nós nunca iríamos manifestar o pecado, porque o pecado está dentro de nós. E é por isso que nós cometemos pecado. Então não tem como você negar que não tem pecado, que você é sem pecado, que existe alguém sem pecado. E agora, uma pergunta prática. Se você consegue fazer uma lista, você consegue escrever, eu sou um pecador, e depois que nós vamos ver, fazer uma lista de alguns pecados seus, não do seu cônjuge, não dos seus filhos, não dos irmãos da igreja, seus. Você consegue ver isso na sua vida? Você consegue olhar para a palavra de Deus e falar, Senhor, o meu coração é um coração pecador, salvo pela graça, mas um coração que foi regenerado, mas que veio de uma base pecadora, que eu ainda dependo do Senhor. E por isso eu cometo pecados. E por isso eu preciso da sua graça, e por isso eu preciso de confessar o pecado. Então, se eu nego que eu não tenho nenhum pecado, João que está falando, eu estou me enganando e a verdade não está em mim. Não tem conversa, não tem meio termo. Não adianta você tentar pintar isso de forma religiosa, bonitinha. A verdade não habita em nenhum de nós se nós vivemos assim. O terceiro obstáculo, verso 10. Novamente, João está falando, primeiro, se dissermos, não adianta falar bonito e viver errado. Verso 8, se dissermos, mas viver errado não adianta. Agora, o outro contraste, verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fala de pecados durante a vida, se não temos cometido pecado, eu não tenho cometido pecado. Eu sou uma pessoa que eu já estou livre disso, isso é a coisa do passado, eu já cresci tanto em Deus que eu não cometo mais pecado. Acabou de cometer falando isso. O que João está falando? Nós fazemos quem mentiroso? Fazemos-lo mentiroso. Por que nós estamos fazendo? Não é que Deus se torna mentiroso. Eu estou dizendo que Deus é mentiroso porque Deus fala que eu sou pecador e cometo pecado. Deus é verdadeiro. Eu não estou mudando a natureza de Deus. Eu só estou falando, Deus fala que eu sou pecador, mas ele é mentiroso, porque eu não sou. Veja a acusação como é grave, meus irmãos. Fazemos-lo mentiroso e, novamente, a sua palavra não habita em nós, porque a palavra de Deus deixa claro que nós somos pecadores e que nós precisamos desesperadamente do perdão e da graça de Deus. Sem a graça de Deus, as pessoas não se veem pecadoras. Você consegue falar que alguém é pecador? Se Deus não... Ele fala assim, não, eu não sou perfeito, mas também tem muita gente. Ele quer amarrar a corda e jogar todo mundo. Mas não fala que ele é um pecador. Se Deus não nos revelar isso e não nos convencer, não tem como nós chegarmos a essa conclusão. É só pela graça de Deus.
todo o tratamento de Deus com o seu povo se fundamenta no fato de que eles são pecadores e têm necessidade da graça. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, essa é uma verdade que a palavra de Deus nos deixa bem claro. Então, se eu disser que não tenho pecado nenhum, isso é um obstáculo para a comunhão com Deus. Não adianta eu falar uma coisa. Isso vai me impedir de ter comunhão com Deus, porque eu estou negando a verdade que Deus diz que eu sou. Provavelmente essa advertência de João é porque os hereges diziam que podia viver de qualquer jeito. Eu já falei isso para os irmãos. Vivam de qualquer jeito, não tem esse negócio de pecado com o corpo, pode viver na imoralidade. João está combatendo. Se vocês estão falando uma coisa e vivendo o pecado, vocês estão vivendo uma mentira. Augusto Nicodemos diz assim, que uma das doutrinas características das seitas antigas e modernas é a negação da total pecaminosidade do homem, assim como a promessa de que podemos obter perfeição nesse mundo. As pessoas elas querem negar, as seitas e as religiões, elas negam que o homem é pecador por natureza, é depravado, e algumas ensinam que você pode chegar à perfeição nessa vida. Duas mentiras. E o Evangelho trata da nossa pecaminosidade e de nossa luta constante contra o pecado. Buscar cada dia mais a santidade, embora nessa vida isso não seja plenamente possível, mas deve ser o nosso desejo todos os dias. Então, as consequências de negarmos o pecado é que nós nos enganamos, a verdade não está em nós, nós acusamos Deus de ser mentiroso e a palavra de Deus não está em nós. E as condições para a comunhão, então? Esses três são obstáculos. Como que nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver as condições para nós desfrutarmos dessa comunhão verdadeira com Deus? Não apenas de boca, não apenas de falar, mas uma comunhão verdadeira com Deus. A primeira atitude correta está no verso 7. Verso 7 diz assim, capítulo 1 de João, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz. Veja o que João fala nessa primeira parte. Se, porém, nós andarmos na luz, qual que é o padrão? Como Deus está na luz, como ele é a luz. Se nós andarmos, veja, esse andar aqui, irmãos, não fala de uma coisa ou outra, não fala de uma coisa que já aconteceu, que não precisa mais acontecer. Fala de uma vida. Se nós vivermos na luz, se nós vivermos buscando a santidade, se nós vivermos buscando, cada dia mais olhando para Cristo e tendo Ele como nosso modelo e falar, Senhor, eu quero te imitar, eu quero ser transformado à tua semelhança, cada dia mais, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Eu quero andar como o Senhor andou, eu quero me aproximar dessa luz em santidade. Se, porém, vivermos assim, pela graça de Deus, nós mantemos comunhão uns com os outros. Nós não criamos a comunhão. Nós mantemos, porque a comunhão foi feita na cruz. E quando eu me aproximo da vida da cruz, eu mantenho a comunhão. É o mesmo princípio que Paulo fala em Efésios 4. Nós não conseguimos produzir comunhão. Nós conseguimos manter a comunhão que já foi feita em Cristo na cruz. Quanto mais eu ando de acordo com a vontade de Deus, mais eu desfruto de comunhão com Deus e mais eu desfruto de comunhão com a igreja, com os irmãos. De forma perfeita, não é a perfeição, mas cada vez mais de forma correta. Então, aqui o texto está falando, andar na luz é o oposto de andar nas trevas. O João estava falando, quem diz uma coisa e anda nas trevas, agora ele está falando, quem, porém, anda na luz, tem comunhão com Deus. Está falando de vidas vividas de maneira oposta, meus irmãos. Uma vida que vive nas trevas e uma vida que vive de acordo com a vontade de Deus. Não há uma vida intermediária, não há uma opção do meio. Nós temos que ver, Senhor, eu tenho andado nas trevas ou eu tenho andado na luz? Esse é o nosso padrão, é Cristo. Não basta termos padrões humanos, referências boas. O nosso padrão é, se nós andarmos na luz como Ele está na luz, a comunhão surge, meus irmãos, porque ela é fruto da nossa obediência a Deus. Efésios 4, eu falei, Efésios capítulo 4, olha o que Paulo fala lá, Efésios capítulo 4, verso 1. Ele diz assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. Novamente, andar, viver, Deus nos chamou com santa vocação, para termos uma vida em santidade. Agora Paulo ali está falando o que João ensina, o que a palavra de Deus ensina. Ande desse jeito, viva dessa forma, viva de forma digna do Evangelho.
Não apenas falando de forma digna, mas vivendo na prática, no seu trabalho, no seu casamento, no seu ambiente social, na vida da igreja. Não há como nós dividirmos isso. É viver de forma plena, pela graça de Deus. Então, essa é a primeira atitude correta. E o benefício dela são dois. Nós mantemos comunhão, não criamos, nós mantemos. E nós vemos que João fala aqui, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quanto mais nós andarmos na luz com Deus, mais nós vamos confessando os nossos pecados, e mais as manchas do pecado, mais as cicatrizes, as coisas ruins que o pecado traz em nós, que nos tira da comunhão, vão sendo purificadas. Não de forma plena, mas o pecado vai deixando de nos distanciar mais uns dos outros. Porque a graça de Deus vai sendo maior do que aquilo que nós temos feito, porque nós temos confessado, nós temos andado na luz, nós temos praticado a verdade. Então, esse purificar aqui está no presente contínuo. Ele está dizendo assim, uma purificação diária. Não se contente só com o seu novo nascimento. É o mesmo exemplo do arrependimento. O arrependimento é tanto uma porta de entrada para o caminho do Senhor, quanto uma estrada que nós devemos andar por ele. Martinho Lutero falava isso, Jonathan Edwards falava isso, eu preciso constantemente me arrepender do meu falso arrependimento, às vezes eles falavam. É uma vida de arrependimento. É uma vida de estar confessando pecados. Você já confessou pecado já quando eu fui batizado, mas e depois? Nunca mais? Não há uma confissão no nosso coração de desejo de andar na luz? Fala de algo prático. A segunda atitude correta está no verso 9. A segunda atitude correta diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, não apenas se nós desabafarmos o pecado, porque desabafar é falar, eu sou assim mesmo, eu pequei, não tem jeito e eu continuo. Eu apenas quero me livrar do peso da consciência. Confessar, eu trago a Deus. Falo, Senhor, eu confessei, pequei contra Ti e contra outras pessoas, se for o caso. Como Davi orou no Salmo 51. Como o filho pródigo voltou, pequei contra os céus e perante Ti. Não apenas um desabafo, eu sou assim mesmo, está errado, mas é uma confissão que traz Deus. Fala, Senhor, eu pequei esse pecado. Meu pecado da ira, meu pecado disso, meu pecado daquilo, tem misericórdia, Senhor, confessar os pecados. É uma das formas que é um dos requisitos para nós mantermos e desfrutarmos essa comunhão. Não tem jeito de nós irmos acumulando pecados não confessados e querer desfrutar de comunhão com Deus e com os irmãos. O pecado é um obstáculo e a condição é a confissão. Ele não é um obstáculo permanente, porque Deus nos deu a confissão. Pela graça dele nós podemos superar isso com a nossa confissão. Então nós confessamos a Deus os nossos pecados. Mostra essa atitude diante de tudo que nós aprendemos agora. Nós não negamos, nós confessamos. Nós estamos chamando Deus de verdadeiro, porque sabe o que é confessar, meus irmãos? Confessar não é nós contarmos alguma coisa. A raiz da palavra confessar é você concordar com o diagnóstico de Deus. Deus mostra o que nós fazemos e nós concordamos, nós confessamos. Foi isso que Davi fez. Senhor, eu pequei mesmo. É isso que é confessar, é você concordar com o que Deus mesmo já mostrou para nós, para você. Fala, Senhor, o meu coração é assim, e eu fiz isso mesmo, Senhor. Isso é a confissão. Então nós reconhecemos, primeiro, que Deus é verdadeiro, que nós somos pecadores, porque se você está confessando, você está admitindo. Então você não está andando nas trevas, você está, pela graça de Deus, praticando a luz. E você está continuamente confessando, tendo uma vida de arrependimento. E aqui, olha que segurança, meus irmãos. Mas será que Deus vai nos perdoar? Será que aquela dúvida que às vezes o filho tem, será que se eu falar isso aqui para o meu pai, ele vai continuar me amando? Sabe, é tão triste isso para o filho, sabe? Será que se eu falar a verdade, meu pai, minha mãe vão continuar me amando? Os nossos filhos não podem ter essa dúvida. E Deus tirou essa dúvida. Porque ele falou assim, se nós confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar. Não é que Ele é fiel a mim, Ele é fiel à promessa dEle, meus irmãos. Porque Ele falou lá em Jeremias, que eu vou perdoar as transgressões do meu povo. Lucas 1,37 diz que, Jesus falando, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu.
Deus é fiel à aliança que Ele fez conosco. Deus é fiel à própria natureza dEle. E Ele já tinha falado que se nós confessarmos, Ele vai nos perdoar. Então nós temos que descansar nessa confiança em Deus, no caráter santo de Deus. Ele não faz alguma coisa que Ele mesmo não tenha planejado fazer. Ele é fiel. Isso nos traz uma segurança para confessar. Nós não vamos com medo. Será que Deus? Porque Deus já sabe, meus irmãos. Os nossos filhos, ou nós fazíamos isso com nossos pais, porque os nossos pais talvez não sabíamos o que a gente tinha feito. Nossa, se meu pai descobrir o que eu fiz, talvez ele nunca mais vai. Mas Deus já sabe. Não tem jeito de nós falarmos alguma coisa que Deus falava. Nunca esperava isso de você, Alexandre. Ele não esperava nada mesmo. Por isso que Ele mandou Jesus no meu lugar e no seu. Então eu tenho essa confiança de que Ele é fiel para perdoar os pecados. Toda vez que você pecar, lembre-se disso, Deus é fiel à aliança que Ele fez, ao que Ele mesmo já determinou, que Ele vai perdoar os nossos pecados. Deuteronômio 32:4 diz assim: Ele é fidelidade e não há nele injustiça, Ele é justo e Ele é reto. Que confiança que nós temos? Jeremias 31:34 diz isso. Anote esse texto e leia depois quando você for confessar um pecado. Jeremias 31:34. Perdoarei as transgressões do meu povo. Pela aliança que Ele fez. Davi experimentou isso no Salmo 32. Matthew Henry também fala isso. Deus é fiel ao seu pacto e à sua palavra, na qual Ele prometeu perdão ao crente penitente que confessar o seu pecado. Essa é a base do perdão dele. A fidelidade dele ao que Ele mesmo prometeu. E por que Deus é justo, meus irmãos? Porque Ele não faz isso de forma injusta. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele não fez de conta que nós não pecamos. Ele não cometeu uma injustiça ao nos perdoar. Ele não agiu contrário ao caráter dele. Ele puniu os nossos pecados. Ele não faz muitas vezes como nós corremos o risco de errar, de pegar os erros dos nossos filhos e deixa para lá, segue a vida. Jesus não fez isso. Ele pagou pelos nossos pecados, de forma justa. O pecado merecia uma vida inocente, uma vida santa, derramamento de sangue, e Ele fez isso. Não foi de forma injusta, foi de forma justa com o caráter dele. Tudo que Deus faz é de acordo com o caráter dele. Ele não se contradiz. Fala de cancelar, perdoar, fala de cancelar uma dívida. Nós não devemos, e Ele pagou, colocou a justiça dele em nós. E purificar fala de cancelar as manchas do pecado, no sentido de nós estarmos livres de muitas. Talvez nós vamos colher consequências do que nós fizemos. Davi colheu consequências. Mas ele não mais podia ser acusado por aquele pecado que ele confessou. Ele só colheu as consequências porque Deus faz isso para nos ensinar. Não quer dizer que se eu confessar eu não vou ter consequência. Mas de que eu não vou ser mais punido, de que eu não vou ser mais cobrado por aquele pecado que Jesus já pagou, já morreu. Meus irmãos, de acordo com isso, algumas verdades práticas aqui para nós. Embora eu já tentei passar de várias. Deus é luz, Ele é santo, Ele é puro, não há nele treva nenhuma. Isso tem que ter uma implicação bem prática na minha e na sua vida. Você crê que você é um pecador? Se você ainda não nasceu de novo, que o Evangelho, que a graça de Deus coloque isso no seu coração. Você é um pecador, você está separado de Deus, até que você creia pela graça de Deus no que Jesus fez por você na cruz. É por graça. Todos nós nascemos mortos em nossos delitos e em pecados. Paulo fala isso em Efésios 2. Paulo fala isso em Romanos. Mas também fala da boa nova do Evangelho, que Deus veio para nos salvar, para morrer, para pagar o pecado que era meu e seu, que ninguém podia pagar. Nem você podia pagar os seus pecados, nem eu por você, nem você por mim. Somente Cristo podia fazer isso. Você confia na palavra de Deus que mesmo você que já nasceu de novo, você ainda peca? E você precisa ter a prática da confissão de pecados para desfrutar da comunhão com Deus e com os irmãos da igreja? Você tem tido isso? Senhor, revela cada dia mais os meus pecados, como Davi orou no final do Salmo 139. Para revelar até aquelas faltas que me são ocultas, que eu nem mesmo percebi, Senhor. Revela isso para mim, para que eu possa cada dia mais andar na luz com o Senhor. Há dois estilos de vida, nas trevas ou na luz. Quem está vivendo de acordo com o Evangelho ou quem está enganado, até mesmo dentro de uma religião. Não só quem está enganado fora de um convívio de uma igreja. Muitas vezes está enganado dentro do convívio de uma igreja, porque ainda não crê nesse Evangelho que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus alcance o seu e o meu coração, as nossas vidas, para que nós olhemos para isso e falemos, Senhor, eu não consigo.
Eu não consigo. Mas como o Jamilson leu, os mandamentos de Deus não são penosos. Por que não são? Porque Deus nos capacita a cumpri-los. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos carregá-los, nós não conseguimos cumprir. Mas na dependência do Espírito Santo, nós podemos dizer, Senhor, eu posso viver dessa forma, pela Tua graça, em confissão de pecados, desfrutando da comunhão com o Senhor e não andando nas trevas. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos.